Olá pessoal, tudo bem? Voltando a gravar aqui para o YouTube, vou tentar fazer isso com certa frequência, tá? Ainda não tenho uma estrutura para fazer isso, mas já estou trabalhando aí numa ideia para começar a gravar de volta aqui para vocês. Sem mais delongas, né? Eu vou gravar hoje aqui uma aula sobre emendas impositivas. Eu excluí aquela aula que eu tinha colocado porque ela estava extremamente desatualizada. E falarei aqui hoje com vocês sobre as emendas impositivas de bancada estadual e as individuais, que já existiam, né? E também vou falar sobre o artigo 166A da Constituição Federal, tá? Que é decorrente da emenda constitucional 105 e também acredito que vai ter certa recorrência aí nas provas, tá, gente? Então, nossa aula será sobre isso. Como eu excluí o vídeo, vou fazer aqui agora um vídeo atualizado, tá bom? Então vamos lá para ir direto ao ponto, né? Eu vou tirar aqui vou continuar com a minha câmera, a hora que a gente for ler ali, eu tiro. Gente, eu só vou fazer uma introdução aqui antes da gente entrar efetivamente nas emendas, tá bom? Então aqui, artigo 166 da Constituição Federal. Os projetos de lei relativos ao PPA, à LDO e à LOA e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Então, a apreciação dos projetos de lei são pelo Congresso Nacional, tá? Não existe parecer do Congresso Nacional. Parecer emitido será da Comissão Mista Permanente. Então, isso daí já é uma coisa que você já tem que anotar. Falou para você que será apreciado, isso será apreciado onde? No Congresso Nacional, não é na Comissão Mista, tá? Gente, eu não sei qual que é a razão que esse programinha que eu tô usando, ele fica às vezes fazendo essa tela verde, tá? Desconsiderem isso e vamos focar aqui na aula, tá bom? E vai acontecer isso ao longo da aula aqui, eu não sei por que tá acontecendo isso, mas eu vou tentar resolver para a próxima gravação. Então, voltando, falou em apreciação, é Congresso Nacional, falou em examinar e emitir parecer, é Comissão Mista. Parágrafo 1º. Caberá a uma Comissão Mista Permanente de Senadores e Deputados, que é a CMO, Comissão Mista de Orçamento. Essa CMO, ela é permanente. Nós temos uma renovação integral dos senadores e dos deputados, temos isso periodicamente, mas a comissão em si é permanente, tá bom? O que ela faz, então? Ela vai examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo, ou seja, sobre PPA, LDO e LOA, e também sobre as contas apresentadas pelo presidente da República. Ok. Número 2. Vai examinar e emitir parecer sobre planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso e etc. Tá, então aqui o nosso foco, gente, será na palavrinha ali, tá bom? Então, a apreciação é o Congresso Nacional que faz. Emissão de parecer é a Comissão Mista Permanente, beleza? Ok, passando aqui para frente, o que nós temos? Nós temos agora efetivamente as emendas. Ainda não chegamos nas emendas impositivas, mas para entender as emendas impositivas é necessário fazer essa introdução aqui, tá? Artigo 66, parágrafo 2º da Constituição. As emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, o que eu falei agora, e apreciadas na forma regimental pelo plenário das duas casas do Congresso. Então, onde que as emendas são apresentadas, gente? Elas são apresentadas no Congresso? Não são apresentadas no Congresso Nacional. Elas são apresentadas na CMO, na Comissão Mista. O Congresso, ele recebe o projeto de LOA e ele já envia para a CMO, porque é a CMO que vai estudar, emendar, emitir parecer, fazer o relatório, fazer todos os relatórios setoriais. Atualmente nós temos 16 áreas temáticas, então nós teremos 16 relatórios setoriais que serão compilados em um relatório geral, que vai ser aí o parecer final da CMO, né? Então, gente, essas emendas ao projeto de LOA são feitas na CMO, não são feitas no Congresso, beleza? Quem vai apreciar isso depois, tá? As emendas, será o Congresso lá na forma regimental.
ok? Parágrafo 3º. As emendas ao projeto de LOA ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso, número 1, aqui são então os requisitos para que as emendas sejam aprovadas. Gente, aqui emendas como um todo, não são aqui as emendas impositivas apenas, tá? Nós estamos fazendo uma introdução sobre as emendas aqui. Então, como um todo, qualquer emenda que seja apresentada na CMO, só poderá ser aprovada caso, número 1, sejam compatíveis com o PPA e com a LDO. Isso é óbvio, né, gente? Isso é uma afinidade lógica. Eu não poderia ter uma emenda à LOA que não fosse compatível com o que o PPA e com o que a LDO dizem. Por quê? Porque PPA, LDO e LOA fazem parte de um planejamento integrado. PPA é o estratégico, LDO é o tático e a LOA é o operacional. Então, a LOA, ela olha para a LDO e para o PPA. Ela tem que sempre ali olhar para cima e obedecer, observar o que está acima dela, tá bom? Então, necessariamente vai ter que ter essa compatibilidade. Por sua vez, número 2, terá que ser indicado ali, né? Terão que ser indicados os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre. Então, gente, qual que é a fonte de recurso para fazer emenda ao projeto de LOA? Posso indicar uma operação de crédito? Posso indicar um aumento de tributo? Não posso. A única fonte de recurso para eu emendar o projeto de LOA é a anulação de uma despesa que já esteja na LOA. Então, o deputado ou o senador lá na comissão mista, ele não vai poder chegar lá e falar assim, olha, eu quero emendar aqui, eu quero construir uma rodovia em tal lugar, daí a gente aumenta tal tributo e faz isso. Não pode ele fazer isso, né? Porque não faz sentido, vai mexer em todo ali, vai interferir, na verdade, no que o executivo já fez, né? Vai interferir em todo o planejamento orçamentário feito pelo Poder Executivo e não podemos fazer isso. Se ele quiser emendar, ele tem que anular uma despesa que já consta ali da LOA, anular aquela despesa para fazer o que ele quer com aquela emenda, tá? Só que, gente, o Constituinte, ele foi inteligente, porque ele pensou assim, bom, se eu deixar livre aqui para os parlamentares anularem qualquer despesa, eles vão anular remuneração do servidor, eles vão anular o serviço da dívida, eles vão anular transferência tributária, e eu não posso deixar ele fazer isso. Porque isso aí são despesas que não tem como serem anuladas, né? São coisas ali primordiais. Então, gente, nós temos essas 3 proibições ali de anulação. A anulação da despesa para fins de emenda ao projeto de LOA não pode recair sobre dotação para pessoal em encargos, serviço da dívida e transferência tributária constitucional. Quando, né, deixa eu só tirar aqui minha câmera, quando eu falo isso em aula, eu sempre falo para vocês lembrarem do PEST, né? Opa, aqui tá meio ruim. PEST, tá? Pessoal em encargos, PIE, serviço da dívida e transferências tributárias constitucionais. Então, não podemos anular o PEST, que é pessoal em encargos, serviço da dívida e transferência tributária constitucional. Isso despenca sempre em prova e tem que decorar. Outro ponto aqui, né, a parte formal, o requisito formal, na verdade, das emendas é que elas sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do texto do projeto de lei, tá bom? Então, por exemplo, né, a reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só pode ser feita se ele comprovar a ocorrência ali de um erro ou de uma omissão de ordem técnica ou legal. O Poder Legislativo não pode reestimar a receita porque ele acha que ele tem que reestimar. Não, ele vai ter que comprovar que houve um erro ou uma omissão de ordem técnica ou legal, tá? Isso está lá na LRF no artigo 11. Beleza, gente? E então também temos essa possibilidade
E com relação às emendas, também temos emendas relativas aos dispositivos do texto do projeto de lei. Emendas de redação, quando a redação está truncada, quando algo ficou ambíguo, né, mal escrito, concordância está errada, nós faremos ali aquela alteração, aquela emenda para alterar o texto, tá bom? Então, são essas, na verdade, as questões introdutórias de emendas, beleza? Agora, a gente vai passar aqui para as emendas individuais impositivas efetivamente, tá bom? Peço desculpa aí, né, porque esse negocinho verde fica aparecendo, mas vamos tentar relevar aí para não atrapalhar. Gente, o artigo 66, ele tinha uma sequência de parágrafos e agora tivemos adicionados aí mais alguns parágrafos. Então, nós temos, para estudar de emendas impositivas, o artigo 66, parágrafos 9º ao parágrafo 20, tá? Então, nós temos que saber todos. A maioria deles vai cair em prova e vai cair. Parágrafo 9º fala assim: as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Executivo. Metade deste percentual será destinado para ações e serviços públicos de saúde. Gente, aqui, o que as bancas fazem? Elas trocam ali o aprovadas e o prevista, tá? Então, elas colocam assim, que essas emendas individuais, elas serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida realizada. Só que veja que a receita corrente líquida realizada, ó, ela tá aqui embaixo. Ela tá como parâmetro da execução e não da aprovação. Então, você vai ter que lembrar do som, né? Na hora da prova, a gente tem que apelar para tudo. Então, você vai lembrar assim, ó, as emendas impositivas, elas são né? Lembra do aprovadas no limite da receita prevista, tá? Então, o Então, aqui tem o PR e aqui tem o PR também. Então, lembra desse parâmetro. O parâmetro de aprovação da receita da emenda impositiva é 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto que será encaminhado, tá? Ok. Aí, gente, metade disso, ou seja, 0,6% disso, necessariamente tem que ser para ações e serviços públicos de saúde. Beleza? Ok. Parágrafo 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde será computada para fins do cumprimento da aplicação mínima em saúde, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Ou seja, não podemos aqui utilizar esse 0,6% para pagar pessoal. Esse 0,6 será aplicado em estrutura, em materiais, né? Ali na parte física mesmo, e não, né, em projetos, programas, enfim, e não para pagar pessoal, ok? Outro ponto, nós temos que o Estado, a União, o município, eles têm percentuais mínimos de aplicação em saúde, isso é obrigatório, isso está na Constituição Federal. Essa execução aqui, desse 0,6%, ele é computado para aquele limite mínimo. Então, vai estar lá computado 0,6% do que foi aplicado no limite mínimo daquele ente público, tá? Tem questões de prova dizendo que não será computado para o limite mínimo. Isso estará errado, gente. Vai computar? Sim. Beleza? E lembrando que não pode aplicar em pessoal e encargos. Tem que necessariamente, gente, aplicar ali no projeto mesmo, em materiais, em construção, enfim, né? Na parte física, tá? O pessoal e os encargos não podem puxar esse 0,6 aí. Agora, o 11 ali. Deixa eu só tirar aqui a minha câmera. Parágrafo 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações das emendas individuais em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para execução equitativa. Gente, como eu falei para vocês, nós temos que lembrar aqui que a aprovação é no limite da receita prevista. Por sua vez, a execução, ao som de Z, execução,
é em cima da receita corrente líquida realizada. Então, lembra do som. Lá no PRU, né? Aprovadas e prevista. E execução realizada, tá? Não confunda isso. Não marque isso de forma errada na hora da prova. Lembrando aqui que as emendas individuais, elas têm o percentual de 1,2. Então, tanto na aprovação, ela é aprovada em 1,2%, quanto na execução, ela é executada em 1,2% também. Só que ali nós temos o parâmetro, né, a base de cálculo ali que é diferenciada, porque no caso da aprovação é em cima da receita corrente líquida prevista para o ano seguinte, e no caso da execução, é em cima da receita corrente líquida realizada no ano anterior. Ok, gente? Então, beleza. Vamos passar aqui para frente. Só continuar aqui. Vamos lá. Parágrafo 12. A garantia de execução das emendas individuais, que a gente acabou de ler no parágrafo 11, aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou de Distrito Federal, ou do Distrito Federal, no montante de até 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Aqui, gente, a gente só tem a previsão da execução, a gente não tem a previsão da aprovação dessas emendas, tá? E tem que lembrar que falou em emenda de bancada, falou em 1%, não é 1,2%. Isso vem em prova, que vai confundir você, eles vão tentar confundir, tá? Então tem que lembrar, emenda individual é no percentual de 1,2%. Emenda de bancada, 1%. E aqui é a mesma regra, execução no montante de 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Então, a execução tem como parâmetro a receita realizada, tá? Aqui é a mesma coisa lá do som de Z. Aplica aqui também, ok? Parágrafo 13. As programações orçamentárias das emendas individuais e de bancada não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Sim, né, gente? Obviamente, porque se nós temos um impedimento de ordem técnica comprovado, não tem como fazer aquela emenda. É uma emenda para construção de um posto de saúde em determinado lugar, mas daí descobriu lá que aquele lugar em que vai ser colocado o posto de saúde é um banhado e nós não conseguimos fazer ali e não temos um outro lugar no município, por exemplo, para fazer aquele posto de saúde. Não vou conseguir fazer. Então, é um impedimento de ordem técnica, devidamente comprovado, obviamente, e vai ficar por isso e vamos ver o que vai fazer depois, remanejar isso, enfim, né? Mas não vamos conseguir fazer o que está lá, ainda que seja uma emenda impositiva, beleza? Vamos para o parágrafo 14, então. Os órgãos de execução deverão observar, nos termos da LDO, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. Então, gente, os órgãos que irão executar, né, eles vão ter que ir lá na LDO para ver como que vai fazer para essa análise e verificação de eventuais impedimentos e como que faremos para quais serão os procedimentos necessários, na verdade, para viabilizar a execução desses montantes, né? Porque esses montantes, eles estavam ali vinculados nessa emenda impositiva. Eles estavam ali destinados, por exemplo, a um posto de saúde que não será mais construído. Então, como que a gente vai fazer agora, né? Como que a gente vai executar esses montantes? Então, vai ter que, nos termos da LDO, verificar essa situação, beleza? Lembra que antes a gente tinha vários incisos dizendo que até tantos dias ou até tal mês tinha que fazer tal coisa e aí tinha que ir para o legislativo e tinha que voltar para o executivo. Lembra que era uma coisa bem específica, né? Foi tudo revogado aquilo lá e agora ele só coloca ali que nós não poderemos realizar nos casos de impedimento de ordem técnica e que os órgãos vão ter que ir lá observar nos termos da LDO como que eles vão fazer para viabilizar a execução desse montante. Tá bom, gente? Então, beleza. Passando aqui para
o parágrafo 16. Quando a transferência... Ai, que coisa verde chata. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação das emendas individuais e de bancada for destinada a estados, ao DF e aos municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa com o pessoal. Então, gente, o que as bancas colocam? Colocam que dependerá da adimplência do ente federativo e que integrará a base de cálculo. É o contrário, tá? Essa transferência aqui da União para a execução de emendas impositivas, tanto individuais quanto de bancada, quando o Estado, o município ou o DF recebem, eles não precisam estar adimplentes, tá? Nós temos, por exemplo, essa necessidade de adimplência do ente para ele receber transferências voluntárias. Mas no caso aqui, ele vai receber essa transferência mesmo que ele esteja inadimplente frente à União. Tá bom? Então, ele está devendo algo para a União, não tem problema, ele vai receber o valor da emenda impositiva, sim, tá bom? E esse valor aqui, gente, não vai integrar a base de cálculo dele da receita corrente líquida, tá? Não será computada, porque a despesa com o pessoal, ela é calculada em cima da receita corrente líquida, que é a receita ali que pertence ao ente público, né, que vai ficar com ele. Então, esse dinheiro que ele recebe de uma transferência para emendas impositivas, ai que saco esse negócio verde, meu Deus. Bom, vamos ter que relevar, né, gente, não tem o que fazer. Esse valor que ele recebe não integra a base de cálculo da receita corrente líquida, então não tem efeito nenhum lá sobre o cálculo da despesa com o pessoal, tá? O cálculo dele vai continuar da mesma maneira, não vai aumentar ali a base de cálculo por conta de um eventual aumento da RCL, tá? Porque não aumenta a receita corrente líquida. Beleza, gente? Então tá. Parágrafo 17. Vamos lá. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias de emendas individuais e de bancada poderão... Desculpa que eu vou tossir aqui. Poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 0,6% da RCL realizada no exercício anterior, para as programações das emendas individuais e até o limite de 0,5% para as de bancada. Então, gente, se nós tivermos lá programações orçamentárias de emendas individuais e de emendas de bancada que vão ser inscritas em RPs, tá? Nós inscreveremos ali em restos a pagar essas programações das emendas impositivas. O que nós teremos, né? Nós teremos que vamos computar esses RPs aqui como execução, tá? Então, como execução. Então, é como se eu tivesse executado efetivamente, ainda que esteja lá nos restos a pagar. Beleza, gente? Então, ela vai sim computar para fins de execução financeira das emendas impositivas, ok? Ainda que não tenha sido efetivamente pago ou liquidado aquilo, ok, gente? Então, vai contabilizar sim. E veja que é bem na metade, tá? Vai ser até o limite de 0,6 para as emendas de individuais, que são em 1,2, e até 0,5 para as de bancada, que são no total de 1%, tá? Então, ela vai ser contabilizada para fins de cumprimento da execução financeira até a metade do total aprovado, beleza? Tem que decorar isso aqui. Não fique raciocinando muito aqui, perdendo tempo muito aqui. Isso daqui, quando vem em prova, vem exatamente o que está escrito aí. Vem a literalidade do texto da Constituição Federal. Ele quer que você saiba, que você decore esse parágrafo 16 e o 17. Isso aqui tem que ser decorado, gente, porque eles cobram a literalidade e eles alteram ali coisinhas muito pequenininhas, tá bom? Parágrafo 18. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na LDO, nós temos lá o anexo de metas fiscais na LDO, e ele fixa, né, as metas,
Então, se a gente perceber que a reestimativa da receita e da despesa não vai cumprir o resultado fiscal, a meta fiscal que está lá na LDO, o que a gente vai fazer? Os montantes relativos às emendas individuais e de bancada poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. Porque, gente, quando acontece essa questão da reestimativa da receita e da despesa, né? Quando a gente percebe que não vai comportar o atingimento ali das metas, o que acontece? Faz a limitação de empenho, que está no artigo 9º da LRF. Essa limitação de empenho, então, ela incide sobre as despesas discricionárias, beleza? É uma proibição ali de realizar a despesa, uma proibição de empenhar, uma proibição de limitação de empenho e... uma limitação de empenho e de movimentação financeira. Neste caso, o que a banca pode cobrar de você? Pode dizer que, no caso da emenda, por ela ser impositiva, ela não sofreria limitação de empenho. Isso está errado. A própria Constituição diz que, sim, as emendas individuais de bancada, né, os montantes relativos a essas emendas individuais e de bancada, poderão sim ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente. Ou seja, atinge também essas emendas aqui. Beleza? Parágrafo 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas independentemente de autoria. Então, vai ser lá, na questão das emendas, né? A execução dessas emendas impositivas, ela não vai levar em conta determinado partido, que tal partido tem mais representação, ou que fulano é amigo de fulano. Em regra, né, gente, no texto da Constituição, isso não será levado em consideração, tá? Então, apegando-se aqui ao texto constitucional, como que elas serão realizadas? Elas serão executadas de forma objetiva, imparcial, independentemente de autoria, de forma igualitária, né? Tudo lindo. Então, aqui é só uma definição do que seria essa execução equitativa, beleza? Que tá lá no parágrafo 11 e que se repete, né, obviamente, por decorrência lógica, no parágrafo 12 também. Agora, o 20, último parágrafo aqui do artigo 66. As programações relativas às emendas de bancada, quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de um exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual a cada exercício, até a conclusão da obra ou do empreendimento. Aqui, gente, você vai ter que decorar isso aqui também, tá? Que as bancas vão poder pedir. Falou em emenda de bancada, falou que é um investimento com duração superior a um exercício, já acenda uma luz na sua cabeça que tem que ser sempre a mesma bancada estadual se for emendar de novo, tá bom? Então, por exemplo, é um investimento lá que está sendo feito, a construção de um porto, talvez, vamos inventar, né? Um porto ou uma hidrelétrica, alguma coisa assim, né? Uma coisa grande, que demore. Vocês têm que pensar, vai passar mais de um ano? Foi emenda então de uma bancada estadual, bancada do estado do Mato Grosso. Ok, passou mais de um ano, vai precisar emendar de novo isso aí? Tem que ser proposta, né? Tem que ser a proposição pela mesma bancada daquele estado. Não pode ser uma bancada do Paraná, não pode ser uma bancada da Bahia, tá? Tem que ser a mesma bancada que propôs aquela emenda. Beleza, gente? Então, vamos de novo aqui. As programações relativas às emendas de bancada, quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de um exercício ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual a cada exercício até a conclusão da obra ou do empreendimento. Então, se a questão te falar que foi uma bancada do estado do Paraná que
propôs determinado investimento e que no ano seguinte a bancada do estado de São Paulo propôs uma emenda nesta programação, e isso estará errado. Isso vai contra a Constituição Federal. A Constituição preceitua que tem que ser sempre emenda da mesma bancada estadual que iniciou aquilo. Beleza, gente? Então tá. Então aqui fechamos a parte de emendas. Então lembrando aqui, né, lembrando que agora nós temos a questão das emendas impositivas tanto individuais quanto de bancada. Não é só mais de forma individual, parlamentar individualmente propondo uma emenda que vai ser impositiva. Não, tá? Agora nós temos também as emendas de bancada impositivas que são ali executadas no percentual de 1%, tá? Então, no montante de 1% sobre a receita corrente líquida realizada no exercício anterior, ok? Vamos aqui agora para uma outra parte aqui que eu quero falar com vocês. A emenda 105 de 2019, que adicionou, incluiu na Constituição Federal o artigo 166A, que não existia, tá? O que esse artigo 166A faz? Ele vai dar nomes para as emendas individuais impositivas. Ele vai dividir essas emendas individuais impositivas em dois grupos. Então, vamos lá. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de LOA anual, ao projeto de LOA, poderão alocar recursos a estados, ao DF e a municípios por meio de transferência especial ou por meio de transferência com finalidade definida. Então, nós temos esses dois nomezinhos a mais agora para decorar. Pode ser que o examinador faça uma questão bem simples para você. Diga que a transferência especial e a transferência com finalidade definida são modalidades das emendas de bancada impositivas, o que estará errado, né? São modalidades das emendas individuais impositivas, tá bom? Vamos aqui para o parágrafo 1º. Os recursos transferidos na forma do caput deste artigo não integrarão a receita do Estado, do DF e dos municípios para fins de repartição, aquela repartição constitucional dos impostos, gente. Então, obviamente, não vai integrar, tá, a receita deles como repartição. E para o cálculo dos limites da despesa com pessoal, também não vai integrar, e de endividamento do ente federado. Então, esses valores, gente, que o Estado, DF e o município recebem por meio de emenda individual impositiva, não integra a receita corrente líquida dele, não repercute na despesa com pessoal, não repercute no endividamento, não é contabilizado para efeitos aqui de repartição, beleza? Daquela repartição constitucional. Vedada em qualquer caso, vamos continuar, vedada em qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput no pagamento de, número 1, despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos e com pensionistas. E 2, encargos referentes ao serviço da dívida. Beleza, gente? Aqui vocês já tem que decorar. Falou em emenda individual impositiva, tanto seja por transferência especial, seja por transferência com finalidade definida, não podemos utilizar esse recurso dessa emenda individual para despesas com pessoal e encargos, nem pensionistas, e nem para encargos referentes ao serviço da dívida. Ok. Vamos passar aqui para frente. Parágrafo 2º. Na transferência especial, os recursos serão repassados diretamente ao ente federado, independentemente da celebração de convênio ou de instrumento congênere, porque a regra é que seja feito um convênio, né, um contrato ali, algum instrumento que formalize essa transferência, tá, gente? As transferências voluntárias, por exemplo, elas são muito comuns em convênios. Então, no caso aqui dessa transferência especial, ela vai ser feita independentemente de um instrumento. Ela vai ser repassada diretamente para o ente federado. 2. Pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira. Então, no ato da transferência já passou a ser daquele ente que recebeu, tá? E 3.
serão aplicadas em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente beneficiado. Então, o ente beneficiado, Poder Executivo do Estado, do DF, do município, tem as suas programações finalísticas ali e ele aplicará essa transferência especial nestas programações dessas áreas de competência, ok? Então, ali, saúde, educação, enfim, né? Parágrafo 3º. O ente federado beneficiado da transferência especial poderá firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos. Aqui é simplesmente uma parte de gestão, né? Ele vai poder ter aí um auxílio, né, uma cooperação para acompanhar essa execução orçamentária dessa transferência especial. Ok. Parágrafo 5º. Pelo menos 70% das transferências especiais deverão ser aplicadas em despesas de capital, observada a restrição a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo. Gente, aqui, eu só vou ler de novo com vocês antes de botar minha câmera aqui, tá? Pelo menos 70% das transferências especiais deverão ser aplicadas em despesa de capital, observada a restrição a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º. O que acontece aqui, a meu ver? Aqui eu entendi que houve um pequeno deslize da pessoa que fez esse texto, tá? Porque ele considerou, ó, veja que ele ressalva ali, ó, observada a restrição a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º. O que é o inciso 2 do parágrafo 1º? Encargos referentes ao serviço da dívida. O que são encargos referentes ao serviço da dívida? Encargos, pessoal, são juros, né? São a correção monetária. Então, os encargos do serviço da dívida, a gente entende como despesa corrente e não como despesa de capital. Então, veja que, assim, na minha opinião, a pessoa que escreveu aqui, né? Ele entendeu. Ele entendeu que encargos do serviço da dívida são despesas de capital, porque ele coloca assim, ó, pelo menos 70% dessas transferências especiais do parágrafo 2º deverão ser aplicadas em despesa de capital, observada a restrição a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º. A restrição do inciso 2 do parágrafo 1º diz que eu não posso aplicar recursos em encargos referentes ao serviço da dívida. Mas essa restrição não é com relação à despesa de capital, gente. Encargos do serviço da dívida não é despesa de capital. Encargos do serviço da dívida é despesa corrente. Então não faria sentido ele ressalvar da despesa de capital uma despesa corrente, porque a despesa corrente não é despesa de capital. Então não faria sentido fazer essa ressalva, né? Só que eu acho que eles entenderam aqui que encargos do serviço da dívida é o serviço da dívida como um todo, né? Veja, o serviço da dívida, pessoal, o serviço da dívida, ele é composto pelo valor principal da dívida e pelos encargos da dívida. Ou seja, juros, correção, as comissões, enfim, todos aqueles valores a mais do que o valor principal, né? O que se soma ali ao valor principal. Então, o serviço da dívida como um todo, a gente poderia entender ali que sim, que ele tem a parte da despesa de capital dentro do serviço da dívida, porque a amortização da dívida é uma despesa de capital. Mas os encargos do serviço da dívida são despesa corrente. Então, aqui, a meu ver, foi uma confusão que fizeram com conceitos específicos de encargos e de serviço da dívida. Mas o que ele quis dizer é o seguinte: pelo menos 70% das transferências especiais serão aplicadas em despesa de capital, observada a restrição do inciso 2, ou seja, não poderemos pagar, na cabeça dele ali estava escrito serviço da dívida, então não poderemos utilizar esses 70% para pagar a dívida, tá? Então vamos raciocinar dessa forma para a gente não ficar confundindo, tá? Mas, a meu ver aqui, foi uma confusão com relação aos conceitos. Eles entenderam que encargos do serviço da dívida seria a mesma coisa que serviço da dívida, sendo que não é, né? Os encargos, no sentido estrito da palavra, é a parte ali da despesa corrente. Juros, correção, comissões, né? E outros valores ali relativos a encargos.
e não o serviço da dívida como um todo, beleza? Mas feita essa ressalva aí, a gente passa pra frente, tá, gente? Então, só lembrar desse 70% aqui, que ele é o mais importante de tudo. Aqui, parágrafo 4º, na transferência com finalidade definida, os recursos serão, número 1, vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar, e número 2, aplicados nas áreas de competência constitucional da União. Então, aqui, gente, na transferência especial, veja que não é a programação na emenda parlamentar, né? Com relação à transferência especial, elas são aplicadas em programações finalísticas das áreas de competência daquele ente federado beneficiado, do ente que recebeu a transferência. No caso da transferência com finalidade definida, veja que é uma finalidade definida, então tenta lembrar disso, a finalidade é definida. A finalidade é definida onde? Na emenda parlamentar, na emenda impositiva, tá? Então, essa transferência com finalidade definida terá a alocação de recursos na programação estabelecida na emenda parlamentar e será aplicada nas áreas de competência constitucional da União, tá, gente? Até porque, né, essas emendas individuais impositivas, elas são ali apresentadas, enfim, lá no Congresso Nacional, e pelos deputados e senadores, tá? Então, aqui, tenta lembrar disso. A finalidade foi definida, a finalidade é definida para aplicação daquela programação que já foi definida na emenda parlamentar e vai ser aplicada nas áreas de competência constitucional da União. Beleza, gente? Terminamos aqui, então, tá? Eu queria fazer esse vídeo aqui, faz tempo já que eu queria fazer, porque mudou muita coisa, né? Eu excluí aquele outro e eu acho que tem muito conteúdo aí. Todos esses parágrafos que eu passei para vocês podem tranquilamente serem cobrados em prova e vocês precisam decorar, tá? O meu Instagram é @gabiprofessora, para quem quiser pode ficar à vontade, me seguir lá, eu posto dicas direto, tá? Eu também tenho um Telegram, esqueci de colocar aqui no slide. Meu Telegram também é Gabi Professora, é bem facinho de encontrar e se você não conseguir encontrar, é só ir lá no meu Instagram que tem o link que vai direto pro meu Telegram de lá, tá bom? Tá lá na bio do Instagram. Então é isso, gente. Agradeço imensamente aí pelo carinho, pela atenção e pela paciência para assistir, né? Porque eu sei que AFO não é uma matéria tão leve, tão boa assim, né? Tem muita gente que não gosta, mas a gente tem que estudar, não tem o que fazer. Peço desculpas também por essa telinha verde aí que ficou passando. Eu não sei se vai aparecer isso pra vocês, mas pra mim apareceu várias vezes. E eu vou tentar resolver isso, tá bom? Então é isso, qualquer coisa estou à disposição lá no Instagram. E aqui também, mas é muito mais fácil vocês me mandarem mensagem lá do que aqui no YouTube, tá bom? Porque aqui às vezes não aparece pra mim a notificação e eu vou ver semanas depois só. E enfim, complicado, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo encontro.